Sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer o resumo da edição número 13 do novo Homem-Aranha Ultimate. A história desta edição começa na cidade de Nova York, coberta por neve, com algumas pessoas a olhar para cima no final do mês de janeiro. E o que eles estavam a ver era o Homem-Aranha a balançar-se nas teias entre os arranha-céus da cidade. No entanto, ele não estava a usar o seu traje clássico azul e vermelho, mas sim o traje preto com o símbolo branco da aranha. E isso é porque aquele não é o Peter, mas sim o filho dele, o Richard, que está a usar o traje simbionte, enquanto o Peter está desaparecido. Na página seguinte, nós podemos ver o Richard e o traje simbionte a conversarem sobre a melhoria no desempenho do Richard como Homem-Aranha. Além disso, o traje simbionte também menciona que quando o Peter começou, as coisas também não foram fáceis para ele, para motivar o Richard. Durante a conversa, o Richard também admite que se assusta quando o traje simbionte assume aquela forma. Além disso, ele também revela que o Peter já está desaparecido há quase 2 meses. E em seguida, o Richard, com um ar visivelmente preocupado, pergunta ao traje simbionte se o seu pai, o Peter, estava bem. E o traje simbionte responde que o pai dele é um guerreiro e que ele irá se levantar do que quer que o tenha derrubado. E se algo pior tivesse acontecido, ele teria sentido. Depois dessa resposta, o Richard sugere que ele use isso para encontrar o seu pai. Mas o traje simbionte explica que não era assim que funcionava. E também diz que ele já tinha oferecido, alguns meses antes, a chance de injetar uma parte do traje simbionte, não é? Na corrente sanguínea do Peter e na corrente sanguínea dos outros membros da família, para que ele pudesse rastreá-los, mas a ideia foi recusada pelo Peter. Depois disso, o Richard prepara-se para entrar em ação novamente, mas antes suspira e diz: "Onde estás, pai?", visivelmente preocupado. Enquanto isso, no território do Homem-Toupeira, que parece ser uma fusão entre a Terra Selvagem e o Reino Subterrâneo, nós podemos ver o próprio Homem-Toupeira e o Kraven o Caçador a conversarem sobre o Kraven ter sequestrado o Peter e o Harry. Durante a conversa, o Kraven diz que teve tempo suficiente para conhecer as suas vítimas, torturar e testar os seus limites, e aquela seria a sua maior caçada. Mas o Homem-Toupeira não gosta que o Kraven use o seu território nem que o envolva nos seus planos. Além disso, ele também expressa seu ceticismo em relação àquela caçada, pois o local onde eles estavam era selvagem, cheio de criaturas estranhas e perigosas. Mas pelo contrário, o Kraven acha que aquele lugar é perfeito para a caçada, onde a regra é simples: matar ou ser morto. E depois dos dois expressarem as suas opiniões diferentes, a conversa deles vira uma discussão e ainda fica pior quando o Mistério aparece sem ser convidado, porque ele chega dizendo que a única pergunta que importa é se as ações deles, os dois, iria agradar ou irritar o Rei do Crime. Para acabar com a discussão, o Kraven convida o Homem-Toupeira e o Mistério para ver como é que o Peter e o Harry estão. Na página seguinte, finalmente vemos o estado em que o Kraven deixou o Peter e o Harry. Os dois estão visivelmente feridos e cansados, mas pelo menos os dois estão bem alimentados, porque, segundo o Kraven, ele não quer caçar presas fracas. E se isso já não fosse loucura o suficiente, o Kraven também está a usar coleiras bombas com sensores de movimento para os manter presos. Além disso, o Kraven também revela que conhece a família deles e que eles teriam que correr, pois se eles morressem, suas famílias também morreriam. E a única chance que eles tinham de salvá-las era sobreviver e matá-lo. Depois do Kraven explicar tudo isso, ele aciona um mecanismo que lança as suas presas, o Peter e o Harry, em queda livre em direção a uma selva desconhecida. A queda deles foi amortecida por paraquedas que foram acionados automaticamente, mas a aterrissagem não foi nada suave, pois o Harry ficou preso em uma árvore, enquanto o Peter caiu no chão com toda a força. Depois dos dois já estarem no chão, o Kraven faz uma brincadeira de mau gosto com eles, porque ele finge que os colares bombas iriam explodir, deixando os dois desesperados. Após esta brincadeira, o Kraven diz que as bombas não iriam explodir
explodir imediatamente, mas eles agora estavam na Terra Selvagem, um lugar onde não só seriam caçados por ele, mas também teriam de enfrentar os perigos naturais daquela selva. Enquanto eles os dois fogem, o Harry pergunta ao Peter qual era o plano para lidar com o Craven. O Peter diz que deveriam encontrar uma forma de sair dali, porque o Craven agora sabe sobre as suas famílias. E em resposta, o Harry diz que é por isso que eles têm que lidar com o Craven ali mesmo. Porém, nesse momento, o Peter viu um Velociraptor no mato. Ele tentou avisar o Harry, mas já era tarde demais. Contudo, isso levou a uma cena de luta muito épica e muito doida, com o Peter a sair na porrada com o Velociraptor para salvar o Harry. E como se isso já não fosse o bastante ter que lutar contra um Velociraptor, enquanto o Peter e o Harry recuperam-se, não é, dessa primeira luta, aparece ainda mais atrás deles. Volta à cidade de Nova York, perto da meia-noite, nós podemos ver o Richard a utilizar o traje simbionte a balançar-se novamente nas teias entre os prédios enquanto é observado pela Gata Negra, que aproveita essa chance para o atacar, fazendo ele cair em um telhado de um prédio. Depois disso, ela aproxima-se dele e diz: "Tenho péssimas notícias para ti, Homem-Aranha", fazendo o Richard ficar em alerta enquanto ela diz: "Acredito que conheceste o meu pai, o Gato Negro", e termina dizendo: "Eu sou a Nova". E é assim que termina esta edição, com a Gata Negra a ir atrás de vingança. Gostei bastante desta edição e eu aconselho-vos a lerem esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas bem interessantes para este novo universo Ultimate. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.